A Vera veio? Onde é que ela tá? Isso, quando vem pra... Essa criança. Aqui tá cheio de uns caras assim, eu preciso passar a frente. Não tem uma valor aqui você não. Então por que eu pedi pra eu vir pra cá? Somos reunidos para celebrar com alegria a comunidade de todos os
Eucaristia faz a comunidade de fé e forma a igreja. Por toda a ação do Espírito Santo, através de muitas pessoas lá de fora, que todos nós possamos ajudar com silêncio para que possamos fazer esse momento, um momento forte de oração, a Trindade Santa. Queria também convidar as crianças que pudessem para sentarem na frente, para que receber espaço para os mais adultos. Se as crianças tivessem ficar ocupadas no mesmo tempo, poderem se aproximar. Alguma candidata? Algum candidato? Pode sentar para o Cantemos o Sinal da Cruz. Hoje, celebrando o Corpus Christi, nós queremos pedir perdão dos nossos pecados relacionados com a Santa Eucaristia. Quando nós comungamos indevidamente, quando nós comungamos e passamos muito tempo sem procurar a confissão, como nos orienta a Igreja, pelo menos uma vez durante a Páscoa do ano. Por todas as vezes que recebemos indevidamente a Eucaristia do Senhor, sem preparação, cantemos o devido perdão. Deus nosso Pai, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Com a alegria dessa festa do corpo do Senhor, entoemos o hino de louvor.
Senhor Jesus Cristo, neste cuidado sacramento, nos deixasse memorial da vossa paixão, para nos venerar com tão grande amor, o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, e possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com atenção, vamos acolher a palavra de Deus. Liturgia da palavra. Pão e vinho são símbolos vivos de significado que nos ajudam a entender a característica de tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora todos de pé, vamos cantar juntos a sequência. Sua voz, em vosso santo hoje.
segundo Lucas. Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dá-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Cada comunidade, rezemos o texto do Santo Evangelho. Jesus falava-lhes sobre o reino de Deus. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Guardemos um instante de silêncio e meditemos estas palavras do Santo Evangelho. Para se dar testemunho nas ruas do local onde se mora, que a comunidade católica tem fé na presença real do Cristo, do pão e do vinho consagrados. Quer dizer, ao lado dessa missa também, soma-se na liturgia o nosso testemunho que nós devemos dar no bairro da Velha União, e nós acreditamos que o Senhor de fato está no pão e no vinho consagrado. Então essa festa é para que nós anunciemos essa nossa fé, que nós temos que o Senhor está na Eucaristia. Esta fé, esta compreensão é muito importante a gente frisar, que não foi uma coisa inventada pela Igreja. Foi um ensinamento de Jesus Cristo deixado para os discípulos
e deixados nos evangelhos. Nós temos evangelhos que nosso Senhor diz: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Não é para fazer de conta que é o que não é, mas é para, de fato, compreender e acreditar que Ele está no pão e no vinho consagrados. Para nós é sempre algo que parece muito estranho quando nós olhamos para esse fato, não com os olhos da fé, iluminados pelo Espírito Santo, mas apenas com a razão humana. Se nós formos pensar nos mistérios de Deus que veio visitar a humanidade, encarnado na pessoa de Jesus Cristo, a gente poderia, assim no primeiro momento, considerar que é algo quase que impossível. Mas nós temos essa fé, porque foi isto que os evangelhos nos deixaram, e nós temos o testemunho do Senhor pelos seus ensinamentos, pela sua morte e ressurreição, pelo testemunho dos apóstolos, que de fato é esta fé que nós devemos vivê-la para que nós possamos alcançar a vida eterna. A vida é tão misteriosa. A gente pode pensar então o fato da gente existir, que foi preciso o papai e a mamãe se encontrarem para que nós pudéssemos estar um dia hoje aqui. Tantas e tantas coisas que poderiam acontecer para nós não estarmos aqui, mas nós, segundo a providência divina, estamos aqui. Olhamos para o mundo em nossa volta, para essa beleza da criação de Deus, para as árvores, para as plantas, para o ar, gente. O ar que é uma coisa assim tão maravilhosa. A gente poder respirar. Se a gente parar de respirar, a gente não consegue se manter vivo por muito tempo. A gente poder respirar, poder através do ar que sopra nos pulmões, poder falar e se comunicar, se fazer entender, se aproximar das pessoas. A comunicação, a linguagem, a língua, outro mistério que nós temos na nossa vida humana. Tantos e tantos povos, com tantas línguas diferentes. Como é que isso pode ser? Como é que isso existe? Se nós formos pensar no mistério da vida e das coisas que podemos nos surpreender com a vida, são inúmeras. Mas a vida, gente, é muito para além daquilo que os nossos olhos humanos podem captar. A vida é muito mais misteriosa daquilo que nós podemos pensar. Porque se a vida é maravilhosa pelo fato de existir nesse planeta Terra, perdido aí pelo universo, que nós não temos até agora notícias de outros planetas que tenham vida, enquanto aqui borbulha a vida. Às vezes a gente escuta um documentário sobre a questão das plantas, dos animais. Quantas plantas, quantos animais, quantas coisas que nós nem imaginávamos que existia. Basta pensar na vida no fundo do mar. Quanta vida no fundo do mar que nós não temos nem conhecimento e nem vemos, a não ser por um outro peixe que é pescado e que vem para os nossos pratos. Mas a vida é muito mais além do que a gente possa imaginar. Porque essa vida de respeito a Deus Criador, foi Deus que criou essa vida diz relação ao mistério de Deus Pai Criador. E mais ainda nessa vida, diz relação, diz respeito ao seu Filho que veio habitar no meio de nós e que veio se fazer alimento para nós. Então, que mistério maravilhoso esse da vida, que o próprio Deus, na sua simplicidade, se faz pão para nos alimentar na nossa vida. Podemos pensar sobre a vida eterna, que a nossa vida não termina aqui, mas que a nossa vida continua para um tempo sem fim, para viver em Deus. E eu gosto de dizer que a eternidade é muito pequena e muito pouca
para a gente viver com Deus. Quem dera vivêssemos muito mais do que a eternidade para poder viver ao lado do Senhor. Então, a vida é cheia de mistérios. E quando nós temos o olhar da fé, a graça da fé, nós podemos olhar para essa vida e tudo tem e cria um sentido profundo. Se nós eliminamos Deus que criou este mundo da nossa razão e da nossa compreensão, esse mundo perde o sentido. Esta vida perde o sentido. Eu posso até ser uma pessoa muito maravilhosa e muito boa, fazer muitos atos de caridade, mas se eu perco a visão de Deus na vida, a vida ela é como uma água que acaba caindo nas nossas mãos e que a gente não consegue segurar. Então nós estamos dentro dessa festa que nós católicos olhamos para essa dádiva, para esse presente de Deus, que é a presença do seu Filho no pão e no vinho consagrados. Mas essa fé que nós temos é uma fé que nós precisamos crescer nessa fé. É como dizia lá o Pai pedindo a cura para o seu Filho quando Cristo desceu do Monte Tabor: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, nós cremos na Tua presença na Sagrada Eucaristia, mas aumenta a nossa fé nessa Tua presença na Sagrada Eucaristia. Às vezes a gente pode se pensar se de fato nós, comunidade católica, temos essa fé verdadeira que Jesus Cristo está no corpo e no sangue consagrado. Temos ou não temos essa fé, comunidade? Temos ou não temos essa fé, comunidade? Temos esta fé, mas o Padre Pio, que é um santo muito querido de todos nós, ele dizia o seguinte: se de fato as pessoas soubessem o que significa a Eucaristia, quando ela fosse celebrada, era preciso a polícia da cidade para poder guardar a multidão que ia para o local, da massa que iria para o encontro do Senhor. É claro que nós temos hoje aqui uma grande multidão, um grande grupo de pessoas aí fora das paredes da igreja, mas se nós de fato, a humanidade, soubesse o que significa a presença do Senhor na Eucaristia, dizia lá Padre Pio, não teria espaço nenhum vazio, porque a multidão iria atrás. Padre Pio dizia outras coisas muito sérias sobre a Eucaristia. Ele dizia: no universo pode faltar o sol, mas não pode faltar a Eucaristia. Se nós também formos pensar nessa meditação do Padre Pio, nessas suas palavras de sabedoria, que nós sabemos que a nossa vida aqui na Terra não existe sem o sol, e tantas coisas mais. Então ele dizer que o universo pode existir sem o sol, mas sem Eucaristia não podemos viver, é algo que nós deveríamos de fato olhar para o nosso coração. Mas nós aqui na paróquia Jesus Maria e José somos uma paróquia muito agraciada. Não sabemos por que motivo, mas graças de Deus, que já vai fazer 3 anos esse ano, em novembro, que nós temos a exposição contínua do Santíssimo Sacramento entre nós. Desde que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu pensei em fazer nessa igreja foi a Capela do Santíssimo. Logo quando eu cheguei, entrei em contato com uma arquiteta para poder resolver o problema das partículas do local do Santíssimo Sacramento, porque eu via e escutava que aqui em volta da paróquia era muito barulhento.
E havia grande dificuldade para a gente se concentrar para adorar o Senhor aqui na nave principal da igreja. Era preciso um local mais à parte para poder se recolher. Fora também outros motivos. Porque a igreja também recomenda que o Santíssimo esteja à parte. Porque a missa é um movimento. É a transformação do pão no corpo do Senhor, no vinho no sangue do Senhor. É um movimento. Se a hóstia consagrada já está aí, como é que a gente dá atenção a esse movimento? Nós temos que ter atenção a esse movimento, porque nesse movimento o Espírito Santo faz de nós também corpos e sangue do Senhor. Mas, nos detendo na questão da oração, do recolhimento, depois de 2 anos, quando a capela foi feita, a gente teve a graça de ver que muitas pessoas, quando se aproximava o horário da missa, vinham rezar diante do Santíssimo Sacramento. E a gente pode dizer que com a capela, a oração dentro da igreja se intensificou mais, até que desde 2010 nós temos esse Santíssimo exposto para nós. Mas ao mesmo tempo que o Santíssimo Sacramento é uma grande graça de estar exposto na igreja, é também uma grande responsabilidade. É uma grande graça muito misteriosa. Uma senhora muito enferma, doente, que não pode normalmente vir aqui para a igreja durante a semana, fazendo uma visita na sua casa, ela me confessou o seguinte: Padre, eu não tenho saúde para ir até a igreja para adorar o Santíssimo Sacramento. Mas só o fato do Santíssimo estar exposto, eu sinto uma força de Deus aqui especial na minha casa. Também teve um outro jovem que me confessou, não confissão de sacramento, que me partilhou: Padre, desde quando o Santíssimo Sacramento passou a ser exposto na igreja, a minha vida melhorou. A minha vida mudou e está muito melhor. Apesar também de muitas vezes não ver este jovem aqui na igreja. Mas nós podemos pensar também nas palavras que Jesus Cristo disse para o cego na hora que estava pedindo a cura. Nosso Senhor disse: faça-se conforme a tua fé. Nosso Senhor, Ele tem poder, sim, para agir e transformar as nossas vidas e o mundo inteiro. Mas Ele quer contar com a nossa fé. Se de fato nós temos esta fé no Santíssimo Sacramento, na Santíssima Eucaristia, eu queria fazer um desafio hoje para a comunidade que está aqui presente. Eu sei que nós temos diversas obrigações durante o dia. Muitas pessoas não podem vir adorar o Santíssimo durante o dia porque é hora de trabalho. Mas eu queria convidar a comunidade para que a gente viesse e se colocasse mais na presença do Santíssimo Sacramento. Porque eu entendo aquelas palavras que Jesus Cristo diz para a samaritana no Evangelho de São João: o Pai procura adoradores em espírito e em verdade. O fato da gente se colocar em adoração a Deus diante do Santíssimo Sacramento não é uma coisa qualquer, é uma graça muito especial e que é uma realização, é uma ação do Espírito Santo, mas é uma ação do próprio Pai que convida a pessoa para se colocar em adoração diante do Santíssimo Sacramento. Jesus Cristo dizia uma coisa: que ninguém pode vir a Ele se o Pai não atrair. Nós somos atraídos a Jesus Cristo, mas porque o Pai, de uma forma muito misteriosa, age através da sua vontade e do seu Espírito em nós.
Mas o Pai procura adoradores em espírito, em verdade. Espírito quer dizer que se coloque em espírito de oração, em verdade, que procure viver a verdade da sua oração e da sua adoração. Minha mãe compartilhava esses dias sobre o padre que acompanhou muito o movimento de casais que ela participou na época, o padre Fred, que ele, falando da conversão dele, mas que dizia que muitas vezes as pessoas faziam para ele um pedido, ele pegava o pedido da pessoa e escrevia. Eu vou confessar para vocês que eu não faço assim, desse modo, mas achei interessante como ele fazia. Ele pegava o pedido da pessoa, escrevia no papel e colocava diante do Santíssimo Sacramento e dizia assim para Nosso Senhor: te vira, te vira. É claro que essa maneira, talvez, do Padre Fred falar possa parecer um pouco grosseira, mas na verdade era uma forma de fé, de dizer que acreditava que Nosso Senhor, no Santíssimo Sacramento, tinha condição de atender aqueles pedidos e dar uma boa solução para os problemas que as pessoas procuravam para ele. Como de fato depois ele dizia, casais que pediam oração a ele e que ele colocava a intenção no Santíssimo Sacramento, que depois passavam a viver em harmonia. Mas é tão estranho a gente se colocar em adoração diante do Santíssimo Sacramento. Uma vez uma pessoa também aqui na igreja me disse: padre, às vezes eu pensava que as pessoas que ficaram eram doidas, passar horas e horas diante de uma coisa branca lá, sem fazer nada. Mas hoje eu descobri que significa de fato se colocar diante da presença do Senhor na Sagrada Eucaristia. Como isso tem sido importante para a minha vida. Queria partilhar também com vocês o ensinamento que eu aprendi com o Padre Caetano, de longas datas. Ele dizia e falava sobre São Domingos Sávio. São Domingos Sávio ia para a igreja, diante do sacrário, passava horas e horas diante do sacrário. Um adolescente, um santo adolescente, passava horas e horas diante do sacrário. As pessoas perguntavam para ele: o que é que você diz tanto, fala tanto para Nosso Senhor? Ele dizia: eu não digo nada, eu simplesmente olho para ele e ele olha para mim. Fantástica essa forma de rezar e orar. Eu estou colocando esse tipo de questão da adoração do Santíssimo Sacramento, porque a adoração do Santíssimo Sacramento diz que nós temos sim a fé que Nosso Senhor está ali no corpo, no pão e no vinho consagrados. E que se nós tivéssemos de fato essa fé, quem sabe se nós não nos esforçaríamos mais para fazer uma visita aqui a Nosso Senhor na Eucaristia. Eu vou dizer uma coisa que eu já disse há uns 2 anos atrás, que teve repercussão em algumas pessoas, e eu espero que tenha repercussão ainda hoje. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que amam o Padre Reginaldo Manzotti, que é o grande padre que nós temos na Igreja do Brasil. Eu reconheço que, de fato, Padre Reginaldo Manzotti tem um ministério maravilhoso de evangelização. Se por acaso eu dissesse um dia que Padre Reginaldo Manzotti viria aqui para a igreja fazer a pregação, seria bom ou seria bom, gente? Seria bom ou seria bom? Seria legal, não seria? Mas se eu digo que o Santíssimo está aqui exposto, que Nosso Senhor está aqui exposto, às vezes, para certas pessoas, não provoca tanto sucesso e tanta vozerio, por causa que é o próprio Senhor que está aqui. Então, nessas coisas simples,
nós podemos nos perguntar: será que a nossa fé católica, de fato, é nos padres, é na pessoa, ou é no corpo e no sangue do Senhor que está ali consagrado? Também vocês sabem, vocês acompanham muito bem, que uma ou outra vez eu não celebro a missa aqui na paróquia. Ano passado mesmo, por esse período, eu estava doente, sem poder nem andar direito. E outro padre veio celebrar para nós. E também às vezes existem outras agendas. Eu vou celebrar às vezes numa comunidade, não posso celebrar aqui na Santa Luzia. A gente tem outras celebrações também para levar a palavra de Deus em outros lugares. E às vezes, graças a Deus, nós temos a felicidade de ter os padres celebrando aqui. Gente, mas eu vou dizer para vocês, eu acho muito triste quando um outro padre vem celebrar aqui, fazendo uma gentileza, tendo uma atenção com o pedido que a gente faz dos secretários com vocês para vir celebrar, e as pessoas não querem participar da missa como padre. Eu agradeço o carinho, a paciência comigo, tá? Talvez se fosse o padre hoje aqui falasse até menos, mas é importante que a gente tenha carinho, amor, gratidão pelos padres também que vêm aqui na comunidade para celebrar para nós, às vezes com tanta dificuldade. Às vezes as pessoas telefonam para a secretaria: quem é o padre que vai celebrar hoje? Gente, por gentileza, não façamos isto. É nosso Senhor na Eucaristia que vai se apresentar para nós. Não é o padre A ou B. É a palavra de Deus que vai ser proclamada para nós. Por gentileza, atenção, valorização, respeito à palavra de Deus. Então nós podemos nos perguntar: será que a nossa fé é de fato na Eucaristia? Ou é de fato nas pessoas, nos padres ou em quem quer que seja? Também aprendi o seguinte: a gente precisa, na nossa vida, olhar para Deus, o sinal de Deus, não olhar para as coisas em volta. Se a gente fica olhando para as coisas em volta, a gente acaba se atrapalhando na vida. Então, que Deus nos dê a graça, de fato, de sermos uma paróquia de adoradores ao Santíssimo Sacramento do Senhor. Bem dizer, fazer essa caminhada de 3 anos, eu entendo que o Senhor quer fazer uma coisa nova no meio da paróquia. Mas essa coisa nova, ela vai ser fruto de adoração do Santíssimo. Algumas pessoas já vieram me perguntar: padre, por que a igreja nossa não se transforma no santuário? Aí eu respondo para todos vocês: depende da nossa fé. Se de fato a paróquia que tiver essa fé que nosso Senhor está no corpo e no pão e no vinho consagrados, com certeza essa paróquia não será simplesmente um santuário de adoração, mas será um grande celeiro de evangelização nesse mundo em que nós vivemos e que tanto necessita dessa pregação do Reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado no Monte Calvário, ressurreição dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
confiança, façamos as nossas preces a Deus nosso Pai. Após cada oração, digamos juntos: Senhor, alimentai-nos com a palavra e a Eucaristia. Alimentai, Senhor, com a Eucaristia e a alimentai com o pão do céu e com a paz os povos que vivem em conflito e as nações que sofrem com a violência. Nós nos pedimos. Tudo isso nós nos pedimos a Deus, em nome de teu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos sentar para a apresentação das ofertas. Te apresentamos nesse
e o vinho, que oferecemos na Sagrada Eucaristia, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, reunido com os apóstolos na última ceia, para que a memória da cruz salvadora permanecesse para sempre, ele se ofereceu a vós como cordeiro sem mancha, e foi aceito como sacrifício de perfeito louvor, pela comunhão deste sublime sacramento, a todos nutris e santificais, fazeis de todos um só coração, iluminai os povos com a luz da mesma fé e congregai os cristãos na mesma caridade. Aproximamo-nos da mesa de tão grande mistério, para encontrar por vossa graça a garantia da vida eterna. Por essa razão, com os anjos e todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar vossa bondade, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. Não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai a vossa oferenda ao Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. No esmola ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora ao Pai a memória do vosso Filho, a sua paixão que nos salva, a sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro e São Paulo, Santa Luzia, São Francisco, Santo Antônio, Santa Clara, Padre Pio, Dom Bosco, São Domingos Sávio e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo José Aparecido, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, particularmente Eliezer Ferreira de Souza, nessa missa do sétimo dia, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com a vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo
Salvador. Nossa lei, o poder, a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor que esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, de piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, de piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados e as convidadas para ser do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Cristo que dá com dois ministros do lado de fora também da igreja para a Eucaristia. De cada lado do tapete aí forma Cristo. Então as pessoas também que estão do lado de fora podem aguardar com calma. Irão dois ministros aí para o local de vocês. Contigo ser o sol.
sou grande, soberano. Se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Oh meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, Deus Jesus, você está no meu coração. Como Deus tão grande e soberano, se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Oh meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te simples assim, tão fácil assim, aceite, prove dessa graça. Posso ser tão homem, Jesus sustenta a alma, milagre assim não há que faça. Como pela cruz sangue maravilhoso, a eternidade é o caminho. Transformado em novo homem, somos filhos de um homem, alma que me come, traz também o mal da vida, que a família se nutrida, seja um dia reunida. Para nossa salvação, ó Senhor da humanidade, tira de nós a maldade, Jesus homem, transformado em novo homem, somos filhos do consome, toda alma que me come, traz do vida, traz também o dom da vida, a família se nutrida, seja um dia reunida. Deus tão grande assim, vamos estar. Pode ser o Deus
Dai o Senhor Jesus, concede o gozo eterno da nossa unidade. Já começamos a saborear a terra pela comunhão do vosso corpo, do vosso sangue, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos sentar um instante. Ana Paula, você sente a pergunta? Nós terminamos com o grupo que faz a adoração do Santíssimo Sacramento às 3 horas da tarde, na hora da morte do Senhor, faz o Cristo da Misericórdia, fazer essa convite para a comunidade. Estou aqui surpreso com esse convite, mas alegre em poder convidar vocês para as pessoas que podem e que procuram um esforço, façam um esforço para conosco rezar o texto da misericórdia. Sempre, diariamente, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui. E é um momento muito forte. Nós já temos vários e vários testemunhos de graça alcançada. Então, nós aqui estamos aqui desde o início da presença de Jesus sacramentado aqui, juntamente com o Padre Marcos, porque foi ele que deu, no momento da primeira adoração aqui, ele disse, rezar o texto com misericórdia. E depois nós rezamos o ofício da Imaculada Conceição. Então, todas as pessoas que aqui estão, se tiver, como ele falou hoje muito sobre a fé, né? Então vamos colocar a fé acima de todo o trabalho, de todas as dificuldades. E vir aqui às 15 horas, às 3 horas, na hora da misericórdia, para que nós possamos ter um número maior de pessoas pedindo a misericórdia de Deus. Muito obrigada. A gente não tem que informar, porque nós vamos ler a missa, com o próximo Nossa Senhora, o magnífico cheio fazendo a peregrinação aqui pelas casas do nosso bairro, também esses homens lá na Lagoa do Bairro fazendo a oração das famílias, lá na Lagoa, para quem não tem a oração lá, mas as pessoas que estão convidadas sempre vão conosco participar da missa e com o nosso Nossa Senhora amanhã. A missa de 7 horas, após a missa, a oração. E quem puder, trazer flores, alimentos não perecíveis para a oração, a gente agradece. Também nesse domingo, o Papa convidou a Igreja do mundo inteiro para fazermos 1 hora de adoração ao Santíssimo pelo ano da fé, que é esse ano que está proclamado do passado até a festa constituinte desse ano. Então, atendendo ao pedido do Papa, para estarmos em comunhão no mesmo horário lá em Roma, o nosso bispo aqui, o Dom José Aparecido, pede para a gente fazer 1 hora de adoração de 12 a 1 hora da tarde, do domingo, pelo ano da fé. Como o pessoal está precisando de muita fé nesse mundo, vamos fazer esse esforço de poder participar em comunhão com o Papa Francisco. Vamos então nos preparar para receber a bênção final e sairmos em procissão até a Capela de Santa Luzia. Na verdade, lá na Capela de Santa Luzia, nós vamos fazer
Jesus para quem não conhece. Vai ser o barco de Jesus que vai nos acolher lá em Santa Luzia. Eu vou dar uma bênção aqui, que talvez uma outra pessoa não tenha condição de saúde de se deslocar da Santa Luzia. Nós vamos dar essa bênção final, mas a bênção do Santíssimo, por ocasião da festa, será dada lá na capela. Antes da bênção, temos o aniversariante da Venceslau. Está presente? Venceslau, está presente? Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Em intercessão de Nossa Senhora, perpétuo socorro, São José, a bênção de Deus desça sobre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Então, eu vou convidar a comunidade para se Olhar o povo pelo redor e vai se dar.
diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobra. Uma salva de palmas para Jesus Eucarístico. Com as nossas vozes cantemos: é o Rei, é o Rei, a nossa frente. Erguemos os nossos braços a Jesus. É feliz, tenho a adorar. Digamos: é Jesus, é Jesus, o nosso mestre Rei. Vem aqui, tão perto, se deixem diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. E agora, nós em procissão até a Capela de Santa Luzia, todos vamos render toda a adoração e toda a gratidão do nosso coração a Jesus Eucarístico. Cantemos. De adoração, não tenho nem palavras para me expressar do brilho dessa luz, que vem do teu olhar. Encontro meu abrigo, meu lugar. Encontro meu abrigo, meu lugar. E quando estamos juntos, e quando estamos juntos, entre nós está, passando em nosso meio, a nos abençoar. E toca-os com ternura,